Capítulo 38. Nossa meta: a mente que estava em Jesus Cristo. 7 de setembro de 1963. Os trabalhos que temos feito desde o dia 16 de agosto são definitivamente de natureza diferente. E eu peço aos nossos professores e praticantes que deem aulas sobre eles para seus alunos e pacientes. A natureza desses documentos tornaria necessário que qualquer um de nós os estudasse seriamente a fim de assimilá-los. No entanto, para aqueles que não são professores ou praticantes, tenha certeza de que lições adicionais sobre eles seriam muito valiosas, a fim de compreenderem a natureza desses documentos. Sempre que leio o de 24 de agosto, não consigo acreditar em mim mesmo e o leio 2 ou 3 ou 4 vezes por dia. De fato, acho difícil enviar uma cópia sem lê-la novamente. Tenho certeza de que, se a mensagem no jornal de 24 de agosto pudesse ser transmitida, nossos alunos estariam em casa. Então, é claro, há aquelas de 31 de agosto e 2 de setembro. Elas realmente são lindas, e eu não gostaria de vê-las tratadas como se fossem apenas papéis, porque privaria os estudantes da profundidade de consciência que é revelada nelas. Naturalmente, há em casa 2 novas séries de fitas que representam os frutos deste ano, que serão, sem dúvida, o material de estudo para todos os nossos alunos por um longo tempo. No momento, acredito que vamos interromper nossas sessões no último sábado ou domingo deste mês. Se não fizermos isto, nem os papéis nem as fitas serão adequadamente assimilados, porque acredito que os frutos do trabalho do nosso ano de 1963 estão nos impulsionando para algo que ainda não se revelou completamente. Não apenas o telefone não parou de tocar, mas o e-mail está aumentando mais rapidamente do que podemos digitá-lo. Portanto, acho que devemos ser capazes de fugir em algum momento no início de outubro para sermos observadores e vermos o que é que Deus tem guardado. Como essas mensagens realmente apontam para algo importante. Certamente não queremos perder isso. Haverá estudantes visitando aqui durante todo o mês de setembro e até cerca de 5 ou 6 de outubro. Alguns deviam estar aqui mais tempo, mas pedi que encurtassem a estadia para que os alunos pudessem ter os meses de outubro, novembro e dezembro para assimilar os papéis e as fitas. Com exceção das mensagens de Natal e Ano Novo, o mês de dezembro é sempre o mês de férias. Na vida espiritual, você nunca é capaz de esquecer que não está vivendo sua própria vida e que não tem o direito de considerar o que gostaria de fazer, ou quando gostaria de fazê-lo, ou como. Não, você não tem esse direito, porque sempre no fundo de sua mente está o lembrete de que a vida que está sendo vivida é de Deus. E é apenas o seu privilégio estar naquele estado de consciência em que você pode ver Deus viver a sua vida, sem interpor um desejo, uma vontade ou um capricho seu. A média dos estudantes da verdade ainda não estão neste estágio de desenvolvimento, porque ele tem deveres com a sua família, seus negócios ou sua arte. Mas até que o próprio Espírito diga, deixa tudo para mim, ou deixa as 2 redes, nenhum aluno deve esquecer seu dever com sua família, com seus negócios ou com seus interesses humanos. Antes, ele deveria tornar seu estudo e suas meditações a base para o funcionamento mais harmonioso dessas facetas de sua vida. É somente para alguns que o chamado eventualmente chega. Deixe suas redes.
e quando a hora chegar, é inconfundível, e isso obriga à obediência. Depois disso, a natureza de sua vida muda. Ele, o chamado, não permite a negligência ou a deserção das obrigações familiares ou comerciais de uma pessoa, mas deve providenciar seu cuidado independente, de modo que uma pessoa possa ser libertada para qualquer chamada que venha. Não permita que nenhum aluno do caminho infinito acredite que o chamado para deixar as redes seja uma desculpa para abandonar ou negligenciar os deveres e obrigações da pessoa. O artigo de 24 de agosto revela os erros que muitos de nossos alunos cometeram, estão cometendo e continuarão a cometer, se não despertarem. Ao contrário de outras mensagens, a mensagem do caminho infinito é transmitida apenas através da consciência quadridimensional, ou na medida alcançada da consciência de Cristo. Portanto, o professor deve elevar os alunos até o ponto em que eles sejam capazes de perceber espiritualmente, porque os alunos não têm essa capacidade como seres humanos. Por essa razão, um mestre do caminho infinito, dotado espiritualmente, pode lidar não apenas com um tremendo ministério, mas o ministério cresce até que pareça estar quase além de sua capacidade. Contudo, aqueles que entram no ministério antes de receberem o chamado espiritual fazem pouco ou nenhum progresso. E a razão é esta: a mensagem do caminho infinito não veio através da mente humana e nem pode ser transmitida à mente humana. Para a mente humana, essa mensagem é tão tola quanto o ditado do mestre: vai ser moça ou alforge. O ser humano gostaria de saber como ele conseguiria fazer isso, mas não o discípulo espiritual. Não. O aluno espiritual não pararia para considerar como isso seria possível. Apenas daria início à sua viagem. Na minha correspondência, muitas vezes eu tenho pedidos como este: por favor, trabalhe pelo meu suprimento. Vamos ficar com o assunto do suprimento por um momento. Eu entendo o que significa o pedido, porque, na metafísica, o pedido é legítimo. Mas lembre-se que ele é baseado na crença de que o suprimento está fora daqui, e que meu trabalho vai fazê-lo começar a fluir. Como, então, dizer a este indivíduo: eu não posso trabalhar para o seu suprimento, porque você já tem o infinito? Eu sei por que você fez a pergunta. Você achava que o dinheiro era suprimento. Então você usou a palavra suprimento como sinônimo de dinheiro. O que você realmente queria dizer era dinheiro, mas dinheiro não é suprimento. Como dizer isso a uma pessoa? Todo o dinheiro do mundo não pode ser usado como alimento. Mesmo minas de ouro não podem ser comida. Não, o dinheiro não é suprimento, exceto no mundo tridimensional humano. E mesmo assim, ele está aqui hoje e amanhã já se foi. Nós não estamos lidando com dinheiro como suprimento. Estamos lidando com a consciência como suprimento. Estamos lidando com o amor como suprimento. Gratidão como suprimento. Benevolência como oferta. Como então alguém pode trabalhar para outro alguém tê-los? Os antigos hebreus foram ensinados a dar o dízimo. Naqueles dias, eles sabiam que o dízimo não era para o benefício dos pobres, e que aqueles que recebiam o dinheiro ou a comida por meio de caridade e benevolência recebiam muito pouco. Em outras palavras, foi apenas uma ajuda temporária para esta semana ou este mês. Eles sabiam que o propósito do dízimo, de dar as primícias a Deus, era o benefício do dizimista, e Jesus confirmou isso 1500 anos mais tarde, quando disse: visto que fizeste isto até o menor dos meus irmãos, tu fizestes a mim. Assim, ao alimentar ou vestir, curar ou confortar,
o menor destes irmãos, você está fazendo isso aos pobres? Não. Eles provavelmente são pobres porque são pobres de espírito e não conseguem entender. Sempre que você fizer ao próximo o que você gostaria que o próximo fizesse a você, você está se alimentando com caridade, benevolência e amor fraterno. Ao fazê-lo, ao menor destes meus irmãos, você está fazendo isso para si mesmo, o seu próprio Cristo. Como então você poderia trabalhar para o suprimento de alguém? Você não poderia dizer, doe tudo o que você tem. Não, porque isso não é um ensinamento, é uma questão de capacidade espiritual. Não há absolutamente nenhuma maneira de ensinar a alguém a amar o próximo como a si mesmo. Pense em todas as pessoas que estão sendo ensinadas em todas as igrejas e religiões do mundo e perceba quão poucas pessoas estão aplicando isso. E então você entenderá melhor a mensagem do caminho infinito. Não é possível ensinar uma pessoa a amar o próximo como a si mesmo. Não é possível ensinar uma pessoa a ser grata. Não é possível ensinar uma pessoa a desistir da lei de autopreservação. Não é possível, porque a mente humana não pode responder a isso. Somente um professor espiritual que ascendeu à consciência de Cristo pode despertar a consciência de Cristo em seus pacientes ou alunos, de modo que possa haver uma resposta. Então, não será feito a ninguém rapidamente. É um processo lento, de provocar a mudança em um ser humano para onde ele não é mais um homem da terra, mas é aquele homem que tem seu ser em Cristo. Portanto, apenas em uma coisa deve o aluno do caminho infinito focar sua atenção, que é o desenvolvimento de sua consciência por todos e quaisquer meios possíveis de elevar o Cristo acima da humanidade. É preciso que todo o aluno do caminho infinito se eleve à consciência espiritual, porque a necessidade do mundo hoje é maior do que jamais foi na história do mundo. A civilização poderia ser eliminada. Um livro deve ser publicado, contendo as civilizações perdidas do mundo, e o volume é tão grande que custa $28. Foram necessários todos esses séculos passados para eliminar algumas civilizações. E agora, em uma noite, todas as civilizações da Terra poderiam ser exterminadas. Sim, isso poderia acontecer, mesmo se isso acontecesse acidentalmente. A humanidade está realmente além do estágio em que poderia haver ajuda humana para salvar a situação. Se você revisasse a história dos últimos 12 meses, descobriria que nenhuma única pessoa na Terra propôs um plano que pudesse evitar que o dinheiro das principais nações do mundo fosse dissipado. Nenhuma única pessoa, nos últimos 12 meses, revelou um plano para mudar a situação em Cuba, na América do Sul e no Vietnã. Houve mais artigos revelando o terrível estado da educação nos Estados Unidos nos últimos 12 anos e não houve um plano para melhorá-la. Nenhuma menção foi feita à situação alimentar na Índia, na China ou na Rússia. E quando foi a última vez que você ouviu uma sugestão ou um plano útil para ser usado em situações de capital e trabalho? Não. Só o Sr. Kaiser pode ser creditado pelos planos em operação em suas fábricas. Do ponto de vista do caminho infinito, é sempre bom quando você alcança o fim de seus recursos humanos, porque então você vai morrer ou vai viver. Se você morrer, não será tão terrível, porque você sabe que terá outra chance. Na situação em que não há ajuda humana, você tem a chance de viver um novo tipo de vida. Provavelmente a natureza dos problemas do mundo acabará obrigando alguém a dizer: como não há solução humana, existe uma solução espiritual? Um psiquiatra declarou recentemente que agora percebe que a psiquiatria não pode ajudar e quer ver o que os recursos espirituais podem oferecer.
ou que a psiquiatria freudiana não pode ter sucesso porque é ateísta, e, portanto, a psiquiatria deve agora adorar a Deus. É por isso que digo que os extremos em situações humanas muitas vezes nos compelem a encontrar uma solução espiritual. Quer o mundo chegue ao ponto de buscar uma solução espiritual, posso assegurar-lhe que há muito mais pessoas buscando uma solução espiritual do que podemos imaginar. Vender mais livros não é a resposta completa. A resposta está na consciência alcançada daqueles que podem dizer: deixe-me ajudar. Seria triste se o mundo se voltasse para nós em busca de ajuda espiritual e tivéssemos que dizer: lamentamos, sabemos que esta é a resposta, mas nossos alunos não estão prontos. Quanto tempo leva um estudante para atingir a consciência espiritual? Eu posso dar metade da resposta. Um estudante não pode nem começar, até que seu objetivo não seja mais o de satisfazer seus problemas pessoais de saúde, riqueza ou felicidade. A busca da consciência de Deus deve se tornar o principal motivo de estudo. Então o estudante espiritual estará a meio caminho de casa. Ele deve decidir que o objetivo da consciência de Cristo é o seu único objetivo, e ter ajuda para seus outros problemas é secundário. Aí então pode não demorar para um estudante atingir aquela mente que também estava em Cristo Jesus, deveria ser o objetivo principal. É uma coisa interessante para mim assistir a este trabalho e ver alguns dos estudantes que estão lindamente alcançando isso. E então observar aqueles que ainda querem curas para alegações físicas menores e estão reclamando porque ainda não atingiram o céu. Em outras palavras, esses estudantes ainda estão vivendo para si mesmos e estão se tornando a meta, em vez de ter a conquista do céu como seu objetivo. Leia novamente o artigo de 24 de agosto e veja o que eu quero dizer com tudo isso. Não estou tentando dizer que devemos nos preocupar com as moedas do mundo, com a saúde do mundo ou com a paz mundial. Você estaria me entendendo mal se pensasse que essa é a minha preocupação. Minha preocupação é elevar o mundo à dimensão superior da consciência, onde todas as coisas do mundo são adicionadas a nós. Eu, se for levantado, atrairei todos os homens a mim. Ou 10 homens justos podem salvar uma cidade. Vamos nos apressar com esse negócio de sermos elevados, para que possamos levar os outros à consciência superior. E então, esses problemas vão se resolver por si mesmos. Quer se trate de uma comunidade tão pequena como esta sala cheia, ou se é uma nação inteira, os problemas são todos iguais. A única razão pela qual não estamos tendo esses problemas é que estamos em uma consciência mais elevada, onde não estamos operando no nível da autopreservação ou ganho pessoal. Não estamos operando no nível de buscar qualquer coisa no plano humano. Nós estamos nessa consciência onde estamos buscando o reino de Deus e a sua graça, onde, em nossos relacionamentos um com o outro, nós superamos a ganância, a malícia e a injustiça, não por tentar superá-los, mas alcançando a consciência superior. Se pudéssemos resolver todos os problemas humanos na Terra, uma nova geração começaria amanhã com os mesmos problemas. Não, nosso objetivo é elevar a consciência à atitude e altitude mais elevada e descobrir que não há problemas terrestres nesta consciência. É a consciência em que o poder temporal não é poder. Quer estejamos lidando com os males mentais, males físicos ou os problemas financeiros. Eles não são poder na presença da consciência espiritual. Portanto, ao atingir a consciência espiritual, as harmonias serão reveladas. Então você não terá o céu e a terra, mas o céu na terra.
A fita que fizemos hoje foi uma fita importante, o primeiro grau do caminho espiritual. Esta fita praticamente tinha como tema nossa unidade consciente com Deus. E para o benefício daqueles que tiveram a experiência ou que perguntaram sobre isso, direi o seguinte: quando fazemos o contato real, o próprio espírito, assim como o nosso espírito, se misturam e se tornam um. É como se fosse o que o mundo imagina como uma segunda vinda de Cristo hoje. Você consegue visualizar Jesus descendo do céu em uma nuvem, que é o que o mundo visualiza? Não. Quando se faz o contato real com o Espírito, é como se houvesse um Espírito invisível no mundo, e que qualquer um que pudesse sintonizar com esse eu transcendental encontra-se sob a graça. É o que acontece quando os alunos em dificuldade me procuram, seja localmente ou a 10.000 quilômetros de distância. Em alguns casos, experimento o que parece ser minha presença física. Em outros casos, eles apenas experimentam a presença do Espírito e então encontram uma cura ou uma instrução. O que aconteceu é que eu e meu Pai somos um, que é a verdade de cada um de nós. No entanto, como você sabe, esta verdade não é benéfica para você, até que você se conscientize dela. O mundo inteiro é um com Deus, em todos os seus pecados, doenças, mortes, faltas e limitações, todos os quais são removidos quando há contato consciente com o Espírito. Como para mim, essa é continuamente uma meta da vida, aqueles que buscam ajuda têm essa experiência, porque se sintonizaram com o Espírito de Deus, que é o Espírito de Joel 1. Se estiverem suficientemente adiantados, poderão sintonizar-se ao Espírito de Deus de uma só vez, mas, enquanto isso, poderão sintonizar-se com Joel e realizar a mesma coisa. A primeira experiência de um estudante é aquela em que ele faz contato com a consciência ressuscitada do professor, e ele continua fazendo isso até que ele tenha feito contato consciente com o próprio Espírito. Por sua vez, ele se torna um professor para os alunos, mas se o aluno não tiver feito esse contato com o Espírito e superar o contato com o professor, o resultado poderá ser desastroso. Sempre que um professor tem a experiência de um paciente pedindo ajuda, obtendo resultados antes mesmo de a mensagem chegar, este é o Cristo ressuscitado. Eu e meu Pai somos conscientemente um. Existe apenas uma consciência. Então agora a consciência de Deus tornou-se a consciência do professor. Se um professor violar isso, ele irá perdê-lo. Por quê? Uma vez que você entra em contato com o Espírito e depois o viola, a penalidade é grande. Portanto, o professor espiritual deve estar sempre em sintonia com ele. O caminho espiritual sempre foi difícil, uma vez que um indivíduo tenha tocado o Espírito. As pessoas acreditam que não é possível pecar, e isso não é verdade. Havia Judas, a esposa de Ló, que olhou para trás e se transformou em um pilar de sal. Pedro, que negou o Mestre, Jonas e a baleia. A Bíblia está cheia de pessoas que sucumbiram à tentação. Embora Jesus não cedesse às suas 3 tentações, elas estavam lá. Enquanto estamos na Terra, nunca há um tempo em que estamos fora do alcance da tentação, porque a tentação é sutil. Pode aparecer através do prestígio da riqueza ou do prestígio da notoriedade ou fama, ou pode aparecer como a tentação de exercer o poder. Mesmo se estiver no nível inicial, a pessoa no caminho espiritual deve se tornar consciente do fato de que um erro cometido por ela não é o mesmo que um erro cometido por um ser humano. Um erro cometido sob o manto do Espírito é um crime contra ele, e isso é como bater contra uma parede de tijolos.
Uma vez que a união consciente foi alcançada por meditações repetidas, então quando alguém chega a Jesus ou a qualquer um de nós, eles estão tocando aquilo que tocamos. E isso é que atende à sua necessidade, porque isso se tornou a nossa consciência. Não temos outra consciência, a menos que ainda tenhamos ganância, luxúria, malícia, crítica, vingança. A obtenção desta união consciente está realmente trazendo o Espírito de Deus para a Terra. Está bem aqui nesta cadeira, e é como uma nuvem invisível protegendo todos os que conscientemente alcançam. Se você está consciente de uma presença transcendental, você fez isso por você. Se você está andando na ignorância, ela pode muito bem não estar aí. Este ensinamento nos foi trazido dos antigos e foi revelado pelo Mestre. Quem me vê, vê o Pai que me enviou. Em sua consciência havia divindade. Sua consciência era divindade. Todo grande mestre espiritual provou a mesma coisa. Cada um fez contato com o Espírito de Deus. No entanto, todo professor responsável disse: se eu não for embora, o Consolador não virá até você. Não importa de ajudá-lo, mas continue e continue, até que tenha feito sua própria sintonização. No sistema de gurus da Índia, todo estudante é ensinado que a mente do guru é o professor. Portanto, apenas estar sob a orientação do professor já é suficiente para trazer o darshan ou a bênção. No entanto, os grandes mestres da Índia reconheceram isso para todos os alunos. Eu sou o seu guru, mas esse é um relacionamento temporário. O verdadeiro guru é a sua própria consciência e está dentro de você. Eu estou apenas conduzindo você para que possa ver que o guru sou eu, e assim provar que o guru é você. Portanto, os mestres espirituais atingiram alguma medida da consciência de Cristo, aquela mente que também estava em Cristo Jesus. E o grau de seus frutos geralmente atesta o grau de sua realização. Qualquer um que seja bem-sucedido como professor do reino espiritual alcançou alguma medida daquela mente que também estava em Cristo Jesus. E o estudante, contatando aquela mente, recebe a sua proteção. É como um guarda-chuva invisível. Nenhum professor responsável deve deixar-te dizer: estou disposto a ser seu guru temporário, mas se eu não for embora, o Consolador não virá até você. Esteja preparado porque um dia você terá que estar sob o guarda-chuva da sua própria consciência. Olá pessoal, Daniela falando e chegamos ao final do capítulo 38 do livro de Joel Goldsmith, A Transformação da Consciência. Voltaremos amanhã com o capítulo 39, Há apenas uma consciência de Deus. Lembre-se de deixar aí o seu comentário, a sua curtida, de compartilhar o vídeo. Como diz o próprio Joel Goldsmith, quando mais pessoas estiverem conectadas, estiverem despertas, melhor para o mundo todo, melhor para todos nós. Então se inscreva no canal também se ainda não for inscrito. E até amanhã, até breve. Tchau.